Queridos, deixa eu voltar aqui para aquele assunto que nós começamos ontem, falando da obra de Jesus na cruz, daquilo que Deus fez provisão para nós em Cristo Jesus na cruz. Tudo que nós precisamos, tudo, temporal e eterno, espiritual e material, seja a necessidade que for, nós temos suprido isto em Cristo na sua obra na cruz. Qualquer área da nossa vida. Qualquer área, nós vamos caminhar vendo isso. O sacrifício de Jesus na cruz, ele foi perfeito e todo suficiente. Ele atendeu a todas as exigências de Deus, Pai. Todas. Nenhuma exigência ficou sem ser suprida. De tal forma que agora Deus te declarou a mim e a você, como nós vimos ontem, justos, porque Jesus pagou por nós. Vocês lembram que nós já vimos 3 substituições de Jesus na cruz por nós. A primeira delas, Jesus foi punido para que fôssemos o quê? Perdoados. Você pode repetir? Jesus foi punido para que eu fosse perdoado. A segunda que nós vimos ontem, Jesus foi ferido para que pudéssemos ser curados, sarados. Vamos repetir? Jesus foi ferido para que eu fosse curado. Amém. A terceira foi que Jesus foi feito pecado com o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus pela justiça de Jesus. Que troca maravilhosa. O Senhor Jesus assumiu toda a sua culpa, todo o seu pecado, e você recebeu a justiça de Jesus. Vamos repetir comigo? Jesus foi feito pecado com o meu pecado, para que eu pudesse ser feito justo com a sua justiça. Aleluia. Uma outra provisão que eu quero mencionar com vocês é que Jesus provou a morte por nós para que pudéssemos compartilhar a sua vida. Você só tem vida em Deus, porque Jesus, ele morreu a sua morte. Jesus morreu a sua morte, então você pode ter a vida dele, a vida de Jesus. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele se tornou o Espírito que dá vida. Por isso, quando ele ressuscitou no primeiro dia da semana, ele aparece aos seus discípulos, e ele então sopra pelos seus discípulos, e disse, o que ele disse? Recebei o Espírito Santo, o Espírito de vida. Agora Jesus ressurreto, ele podia dar vida aos seus discípulos. Até aquele momento os discípulos, eles criam em Jesus, mas eles ainda não tinham a salvação da nova aliança, eles precisavam receber a vida de Deus, e foi possível por causa da obra de Jesus na cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 9, eu vou ler os versos e eu não vou esperar você abrir a sua Bíblia para acompanhar, mas preste atenção, tá? Hebreus 2:9 diz assim: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O Senhor morreu a nossa morte. Ele morreu no nosso lugar. Você se lembra lá no Gênesis ainda, quando nós vimos ali o Senhor falando o que aconteceria com o homem se o homem fosse rebelde a ele. E o Senhor falou, olha, você pode comer todas as árvores. Incluía, inclusive, a árvore da vida que estava lá. Mas da árvore do conhecimento do bem você não deve comer. Porque no dia, ele disse lá, no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Mas Adão viveu ainda 900 anos, como é que é isso? É que a morte entrou. A morte entrou na raça humana. A morte significa uma morte espiritual, separação de Deus, e também significa morte física. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que ele provou a morte no nosso lugar.
Ezequiel 18:4 vai nos dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Queridos irmãos, todos nós nascemos pecadores. Não somos mais pecadores, agora somos filhos de Deus, mas todos nós nascemos pecadores. E sobre nós existia uma sentença de morte. A alma que pecar, essa morrerá. Quem não pecou? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sobre nós havia uma condenação. Mas o Senhor Jesus, Ele assumiu esta nossa condenação no nosso lugar, para que tivéssemos vida. O pecado, diz Tiago, que uma vez consumado, o que ele gera? Ele gera morte. E esse princípio ainda vale para nós agora que já somos filhos de Deus. Na nossa vida, o pecado, se pecarmos, esse pecado gera morte. Morte espiritual, morte emocional. Vários tipos de morte. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois você anota esses versículos aí para você ganhar discípulos para Jesus. Esse ano não pode passar sem um discípulo de Jesus aí que você venha ganhar. O Senhor Jesus, então, Ele assume, irmãos, o lugar de cada um de nós ali na cruz. Ele morre a nossa morte para que a gente tenha a vida dele. Aquele verso tão conhecido, João capítulo 10, versículo 10, que diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus falando, para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus veio, e uma das finalidades dele, se você fizer a lista, por que Jesus se manifestou, por que ele veio? Tem várias coisas, né? O Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo, né? Tem várias coisas. E aqui uma delas é que para que você e eu tivéssemos vida. Para que nós tivéssemos vida. Então a morte de Jesus, irmãos, traz vida para nós. Ele recebeu a nossa morte para a gente receber a vida que é devida a ele. Que tremenda substituição foi essa? Você agora, que creu em Jesus, a Bíblia diz, o livro de Romanos é muito claro em nos ensinar isso, que agora você está em Cristo. Jesus é chamado de o último Adão. Por que o último Adão? Porque ele, ali na cruz, ele aniquilou com toda essa raça caída. Deus não tinha nenhuma forma de tratar com a raça caída, irmãos. A única forma de Deus tratar com o rebelde, com o pecador, com a raça caída, não é melhorar essa raça, não é torná-la boa, não. É aniquilar. E em Cristo, o último Adão, ele é chamado de o último Adão. Então essa raça foi acabada. Você, se está em Cristo, tudo que era de Adão em você, aos olhos de Deus, foi crucificado ali em Cristo. Isso é uma realidade e nós precisamos nos apoderar desta realidade. Tudo que era de Adão foi ali em Cristo aniquilado na cruz. Mas louvado seja Deus. Agora você recebe tudo que está em Cristo. Só existe 2 lugares para a humanidade, irmãos. Preste bem atenção nisso. Ou está em Adão, ou está em Cristo. Do meu lado esquerdo aqui está em Adão, do meu lado direito está em Cristo. Você está do lado direito, do seu aí vamos fazer o contrário, ó. Lado direito está em Cristo. Você está do lado direito ou do lado esquerdo? Direito. Louvado seja Deus. Queridos, isso não é uma abstração da palavra de Deus, não é uma coisa bonitinha apenas, não. Que isso entre no nosso coração, você está em Cristo. Quando você lê o Novo Testamento, faça questão de ver. Vai grifando todas as vezes que está escrito em Cristo, em Cristo. Agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em quem?
Em Cristo. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Onde? Em Cristo. Você está em Cristo? Você está batizado nele? Amém. Aleluia. Tudo que está em Cristo é direito seu, irmãos. É herança sua, como o cântico que nós cantamos. Né? É direito nosso. É herança nossa. E você recebe isso pela fé. Já está feito por cada um de nós. A única coisa que nós vamos fazer, irmãos, não tem outra coisa a não ser agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua morte no meu lugar. Você já deu graças ao Senhor? Dá graças a Deus. Todo dia você precisa agradecer isso a Deus. De coração, confesse, Senhor, obrigado porque o Senhor morreu a minha morte, para que eu pudesse ver a sua vida. Verbalize isso agora, irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu a minha morte, para eu viver a tua vida. Aleluia. Jesus morreu a minha morte, para que eu viva a vida dele. Jesus suportou a nossa vergonha. Para quê? Para compartilhar conosco a sua glória. Queridos irmãos, esse é um problema muito sério. O Rogério estava falando dos afetos. A vergonha, ela é algo que persegue a muitos filhos de Deus. E Satanás tira grande proveito disso. A vergonha por vários motivos. Vários motivos. Mas se porventura você tem algum sentimento de vergonha hoje, você pode estar livre dele aqui agora. Por quê? Porque Jesus fez provisão para que você não tivesse mais envergonhado. Porque ele levou a sua vergonha, a minha vergonha na cruz. Às vezes estamos envergonhados por causa de algum pecado. Já confessamos, já acertamos, já nos arrependemos, mas fica lá aquele pecado, você fica ainda com vergonha. Às vezes você, quando está adorando o Senhor, você não levanta o seu rosto, né? Você está sempre assim. São sintomas, irmãos, da vergonha. Não é quando a pessoa tem vergonha da outra, ela não consegue olhar nos olhos? Não é assim? Às vezes não conseguimos. Queridos irmãos, mas o Senhor Jesus, ele fez suprimento para nós na cruz. Como? Você já parou para pensar, para meditar na vergonha que o Senhor Jesus passou ali na cruz? Mateus 27 diz assim: depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Você já reparou? Tiraram as vestes de Jesus? O que significa isso, irmãos? O Senhor Jesus, imaculado, puro, santo, foi exposta a nudez do Senhor publicamente. Jesus ali na cruz, irmãos, ele foi crucificado nu. A Bíblia não fala, os escritores não quiseram dar os detalhes. Talvez se a gente fosse escrever a biografia de Jesus, a gente ia contar os detalhes, talvez ia falar coisas corretas, mas talvez para produzir emoções nas pessoas. Mas o Senhor ali, pelo Espírito Santo, não escreveu tanto sobre isso. Mas fica algumas coisas escondidas. Você se lembra quem ficou ali na cruz, ao pé do Senhor, quando ele morreu? Alguém pode me lembrar? João e quem mais? Maria. Quem era Maria? A mãe de Jesus. Diz que as outras mulheres não ficaram lá. Por quê, irmãos? Porque elas não quiseram contemplar essa vergonha de Jesus, irmãos. Elas se resguardaram. A mãe de Jesus estava lá. A mãe é mãe, né? A mãe nos deu banho desde pequeno. Né?
Essa foi a vergonha. O Senhor foi envergonhado de todas as formas ali na cruz. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, porque estava proposta uma alegria. Ele veria o penoso fruto do seu trabalho e se alegraria. Eu e você somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. O Senhor sabia que ele passaria por essa vergonha. Ele sabia todas as coisas. Isaías 53:3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Não teve homem mais desprezado que o Senhor desse universo. Não teve homem que enfrentou maior vergonha. Vergonha está relacionada à nossa personalidade, não é verdade? As mulheres, desculpe a expressão, as mulheres hoje, que não conhecem o Senhor, né? Não tem nenhum pudor de se mostrarem nuas. Por quê? Isso é uma vergonha para elas, porque a personalidade, o caráter, é um que não tem problema com isso. Mas o que vocês acham do Senhor Jesus, irmãos? Percebam. Mas o Senhor não fez caso disso. E os homens escondiam o rosto. Escondiam o rosto do Senhor. Ele era desprezado e dele não fizemos caso. O livro de Hebreus, capítulo 2:10 diz: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Isso aqui é maravilhoso. Conduzindo muitos filhos à glória. Jesus suportou essa vergonha. Ele levou a nossa vergonha para que a gente recebesse a sua glória. Queridos irmãos, glória é a ausência absoluta de vergonha. E o Senhor Jesus, Ele fez isso por nós. Há muitas situações que muitos irmãos e irmãs se envergonham. Na minha vida de ajudar os irmãos e aconselhar, muitas situações terríveis nós já presenciamos. Irmãos com muita opressão até. Porque o inimigo aproveita as situações e oprime. Envergonhados de certas situações. E que parece que nunca consegue se livrar daquela vergonha. Às vezes é por pecados mesmo que cometeu. Mas às vezes não foi por pecado. Uma das vergonhas muito terríveis que assola muitas pessoas. Vergonha de abuso sexual. E, irmãos, eu já vi tantas coisas terríveis, até mesmo no meio do povo de Deus. Situações de pais abusarem de filhos. Se dizerem e confessarem o nome de Jesus. Que vergonha nessa menina, que se não for a misericórdia de Deus para proteger, ela cresce e há uma vergonha ali, que não permite que ela prossiga em vitória e cabeça levantada, mas sempre aquele peso. Qualquer pessoa, talvez entre nós aqui agora, você não precisa se identificar não, por favor, não se identifique. Mas pode ser que você, irmão ou irmã, tenha algum sentimento ainda de vergonha na sua vida. Mas que agora, nesse exato momento, sabendo dessa verdade que Jesus levou a sua vergonha, e que você pode se apropriar da glória que Jesus tem para você, você pode ser livre desse sentimento agora, nesse exato momento. Você pode fazer isso.
Você pode confessar essa verdade e ser liberto agora, nesse exato momento. Se com a sua boca você confessar e com o seu coração você crer, você será salvo. Em cada situação também você será salvo. Não saia daqui com nenhum sentimento mais de vergonha. Seja a pior coisa que tenha acontecido com você. Seja a pior coisa que aconteceu ou que você tenha praticado. O Senhor Jesus, se é que você praticou, Ele levou na cruz os seus pecados. E você não precisa mais se envergonhar. A justiça dele foi colocada sobre você. O Pai te recebeu, está perdoado, está acabado, está tudo consumado na obra de Jesus. Jesus carregou a minha vergonha para que eu possa participar da sua glória. Diga isso a Ele de todo o seu coração. Repita comigo, mas principalmente se por acaso você é essa pessoa que eu estou falando, que tem esse sentimento ainda na sua vida. Fale de coração isso. Confesse, você está falando ao Senhor. Eu quero até que você mude a confissão. Que você fale junto comigo. Todos nós vamos falar. Mas quem aí tem essa dificuldade, o Senhor sabe. Eu quero mudar a forma, né? Quero fazer um agradecimento ao Senhor. Você pode dizer, Senhor Jesus, eu te dou graças, porque o Senhor levou a minha vergonha para me conduzir à glória. Eu rejeito agora, no teu nome precioso, toda vergonha que eu sinto. Que toda vergonha desapareça agora no nome de Jesus. E eu me alegro em Ti, por aquilo que o Senhor fez. Amém, amém. Vou ter que correr muito aqui agora. Só 13 minutos, mas eu gostaria muito de falar esse assunto. A outra substituição que Jesus fez por nós foi que Ele assumiu na cruz toda nossa maldição. Jesus levou sobre si na cruz toda a maldição que era nossa. Toda, sem exceção. Gálatas 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quando nós lemos a palavra de Deus, em Deuteronômio, Deus estabeleceu ali o que é maldição e o que é bênção. Se você quer saber o que é maldição, leia lá Deuteronômio. E você vai ver o que é bênção e maldição. Deuteronômio capítulo 28, um capítulo importante. Ah, irmão, isso é da lei. É da lei, mas lá a lei é santa, justa e boa. Lá nós vemos o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós não conseguimos cumprir a lei, porque não é pela justiça da lei que nós somos declarados salvos, somos declarados justificados, mas é pela fé naquilo que Jesus fez na sua justiça, mas a lei de Deus permanece. Então, se você quer saber o que Deus considera maldição, o que Ele considera bênção, leia lá. E o que a palavra está falando é que Jesus, Ele tomou a maldição no nosso lugar, para que recebêssemos a bênção dele. Que troca maravilhosa. Que troca maravilhosa. Quando você lê o capítulo 28 de Deuteronômio, você pode fazer rapidamente assim, um resumo, né? Se a gente pudesse fazer um resumo ali. O que é maldição e o que é bênção. Bênção você vai ver lá. A pessoa vai ser honrada, isso é bênção de Deus. Honra teus pais
que é o primeiro mandamento, né? Para quê? Você vai bem. A honra, né? Você ser produtivo, ser fértil, isso é bênção. Você ter saúde, é bênção. Prosperidade na vida, no que você faz, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho. Você é uma pessoa próspera. Tudo te irá bem. É prosperidade. Bênção de Deus. Ter vitórias sobre as lutas. Isso é bênção. Você ser cabeça e não cauda. Não no sentido que a gente vem falando por aí, mas é que você é senhor daquilo que Deus colocou você para fazer. Você é senhor daquela situação. Essas coisas estão relacionadas à bênção, né? Isso aqui é um resumo, né? Tem várias coisas dentro dessas aí. E quando você olha para a maldição, está lá humilhação, esterilidade. Muitas vezes, irmãs que não podem dar filhos, porque tem uma maldição lá. Não quero que vocês se preocupem com isso, irmão, mas há uma solução, né? Deuteronômio diz que isso era maldição. Enfermidades, Deuteronômio diz que era maldição. Tudo aquilo que é consequência do pecado no final, irmãos, é maldição. Tudo. Por que eu estou usando óculos aqui? Por causa do pecado, da raça humana. Degenerou. Os nossos corpos agora são corpos de humilhação. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus comprou para nós, e já está chegando a hora de a gente receber essa encomenda, né? O corpo glorificado. Está chegando, irmão. Está perto. Onde não vai ter dor, pranto, luta, choro, nada disso mais. Mas tudo isso é maldição. Pobreza excessiva, isso é maldição. Derrota, opressão, tudo isso é maldição. E a palavra do Senhor então fala que o Senhor Jesus, ali na cruz, ele levou a nossa maldição. Você crê nisso, que Jesus levou a sua maldição na cruz? Aleluia. Então qualquer cheiro de maldição na sua vida, você tem que jogar fora. O irmão hoje estava falando, né, de algumas coisas, né, que a palavra de Deus nos afirma e ao mesmo tempo parece que você está indo contrário na sua experiência. E aí Satanás pode vir e falar, isso não é verdade. A palavra de Deus não é verdade, porque você, né, não acontece com você. A palavra do Senhor diz que nós recebemos essa bênção do Senhor Jesus por Ele ter assumido a nossa maldição. Ele levou as nossas maldições. Aí você pode dizer, nunca tem maldição na minha vida. Glória a Deus, deve ser assim mesmo. Mas não pense você, não quero ensinar que não acontece com os cristãos. Não, irmãos, claro. Por que pode acontecer maldições na nossa vida? Tem vários motivos que causam maldição. Você pode pensar rapidamente aí. Deixa eu dar um primeiro motivo simples. Efésios vai nos dizer o quê? Não deis lugar ao diabo. Não é verdade? Não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 7. Por que a palavra de Deus fala isso? Não deis lugar. Porque se você der lugar, vai acontecer algo. E o que Satanás traz? Maldição para a nossa vida. Eu espero que hoje aqui você não traga uma maldição sobre a sua vida. Por exemplo, é o que mais acontece. Falta de liberar perdão. Isso amaldiçoa a sua vida. Jesus já levou essa maldição, mas se você está dando lugar ao diabo, irmão, isso vai acontecer na sua vida. Você tem que o tempo inteiro estar aos pés da cruz, estar debaixo da obra que Jesus realizou e não dar lugar. Jesus contou uma parábola dizendo sobre um homem que devia 10 mil talentos para o seu senhor e o outro só devia lá 100 denários. Mas ele não perdoou o seu conservo. O que aconteceu com aquele que não perdoou? Foi lançado na prisão. E disse que foi entregue a quem?
Alguém sabe o que está escrito lá? Tu entrega quem? Atormentadores, aos algozes. Deixa eu falar para vocês, não tenho tempo para explicar aqui. Mas sabe o que são isso? Sabe quem são esses algozes? Espíritos malignos, irmãos. Espíritos malignos. Não quero generalizar. Mas às vezes algumas enfermidades é por falta de perdão. Várias vezes eu já orei com as pessoas. Eu oro. Como é que você está, irmã? Como é que você está, irmão? Nada, irmão. Mesma coisa. Oro de novo. Como é que você está, irmão? Não, nada. Aí o Espírito Santo lembra. Opa! Querido irmão. Querida irmã. Você precisa de perdoar alguém? Tem alguma mágoa no seu coração que não está resolvida? Vamos confessar isso aqui agora. Senhor, eu me arrependo. Eu reconheço que isso é pecado. E eu libero perdão para o fulano de tal e o abençoo agora em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado pela prisão de cura. Em nome de Jesus, fique curado agora de todo mal, toda enfermidade saia. Esta irmã, que bênção! É curado na hora. Falta de perdão bloqueia tantas coisas, irmãos. E maldição vem nas nossas vidas por causa da falta de perdão. Aqui mais que a palavra do Senhor fala que está dito lá em Êxodo. A maldição que vem é muito forte. É a idolatria, ocultismo. Tomar outros deuses além do Senhor, se envolver em coisas ocultas. A idolatria é terrível. Objetos que desonram o Senhor. Lance fora isso. O Senhor falou, né, quando o povo chegasse lá naquela terra, que eles não cobiçassem nenhuma das imagens de lá, que tivesse ouro, né? Nossa, eu quero essa imagem porque tem ouro, vale muito. Não fizesse isso. Porque quem fizesse, trouxesse aquela imagem, traria o que para ele? Maldição. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu era jovem ainda, e apacentando os irmãos, lá em Macaé, onde eu reunia, e a gente orava tanto por certas pessoas. Eu tinha duas irmãs que a gente orava muito. E naquela época, a gente fazia jejum a semana inteira por elas. E orávamos, um dia era, na segunda era um irmão, na segunda era outro, jejuando, porque a gente estava querendo ver aquelas irmãs, principalmente uma lá, liberta de alguns problemas, de opressão demoníaca, que ela já confessou o Senhor, mas e aquela situação. E um dia orando ao Senhor, e de uma certa forma eu senti com muita clareza. Precisa fazer uma limpeza. Eu entendi claramente o que era. Aí fomos na casa de cada um dos irmãos, sobre todas as famílias. Vem cá, você tem alguma coisa do seu passado aí na sua casa que desonra o Senhor, ou que esteja relacionada à prática que você tinha no passado? Irmãos, a maioria tinha. Imagens de escultura, santinhos de prata, de ouro recebidos da avó, do bisavô, não sei o quê. Ídolos. E essa irmã que eu estou falando, que eu estou dando exemplo, não para condená-la, mas só para ilustrar para vocês. Ah, irmão Billy, eu tenho aqui algumas coisas assim. E trouxe lá quadros caros que tinha recebido de Portugal, de herança, mas que era idólatra. Ai, gente, oh, glória a Deus, é isso que está impedindo a irmã, glória a Deus, e lançando fora aquelas coisas, ela deu para a gente, trouxe para a gente destruir. E aí, maravilha, agora a irmã vai deslanchar. Estava bem. Passou pouco tempo, tudo de novo. Meu Deus. Vamos lá. Irmã querida, você tem certeza que você entregou tudo para a gente? Você desvencilhou de tudo aquilo que era do passado? Irmão, tem umas coisas aqui que eu não sei se, sabe, eu achei que não tinha problema, mas olha aqui.
Coisas do ocultismo. Aí entregava aquele saquinho para mim, o Paulo Henriques, né? Era um irmão que morava lá e era presbítero comigo. Nós íamos lá, pegamos aquilo, queimamos, declaramos. Passa um pouco de tempo, irmão. Eu não vou prolongar a história, né? De novo, mais uma vez. Irmãos, quero dizer para vocês, nós vamos trabalhar nisso aqui agora. O Senhor nos deu um caminho de livrarmos das maldições, porque Jesus já pagou isso. Mas se damos lugar, nós damos legalidade a Satanás para vir. Deixe-me ler para vocês algo aqui muito interessante. Zacarias capítulo 3, versículo 1 diz assim: Deus lhe mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse o tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. O que aconteceu? Josué estava com suas vestes sujas. Isso fala do comportamento, as vestes. Sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça, diz a palavra. Veste fala de comportamento, de erro, de pecado. E Josué estava, o sumo sacerdote estava com essas vestes sujas. E o que aconteceu com Satanás? O que ele fez imediatamente? Onde ele foi? Onde ele foi, irmãos? Acusar. O acusador dos nossos irmãos que acusa dia e noite. Não deis lugar ao diabo. E pode chegar no momento, se você não acertar a sua situação, que é legalidade, ele encontra espaço. Há muita opressão demoníaca, irmãos, nas nossas vidas, nas nossas, eu falo do povo de Deus, porque estamos dando lugar a certas coisas, a certas maldições na nossa vida, que precisamos desvencilhar. Irmão, irmã, o diabo ataca. O irmão Rogério está falando aqui das várias armas do diabo, né? As várias. Aí você fica tratando, um psicólogo, remédio, isso, aqui, vai ajudar, mas se a raiz do problema não for resolvida, não vai resolver. Uma grande fonte de maldição sobre a nossa vida, sabe qual é? Um órgão no seu corpo aí, o Tiago diz que é difícil de dominar. Queridos irmãos, a palavra do Senhor é tão clara, e ela diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 20 e 21. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo, não é irmão Billy, não. A morte e a vida estão no poder da língua. As nossas palavras, irmãos, têm poder sim. Não são só as palavras de Jesus, o Senhor nos deu essa autoridade. Que as nossas palavras, elas realizam coisas. Nós não falamos para o enfermo ser curado e ele não é curado? Então, o Senhor falou. É no nome de Jesus. Mas as suas palavras trazem bênção ou maldição para a vida dos outros ou para a sua própria vida. Pais amaldiçoam muito seus filhos com palavras. E essas palavras ficam ecoando, às vezes, por toda a vida. Eu lembro de uma jovem mulher que foi na nossa casa certa vez. A gente devia estar próximo. Estou falando jovem porque agora, né, com meus 60 e poucos, eu acho tudo jovem. Ela está próximo aos 40. E então ela estava muito sofrida. E sabe qual era o sofrimento dela? Que ela não conseguia se livrar disso. Era a rejeição da mãe, mas a mãe, tudo que falava com ela punha defeito. Defeito. E essa pessoa, para querer agradar a mãe, sempre queria fazer mais e mais, mas nunca é suficiente. Ela disse para nós: a minha mãe nunca me fez um só elogio. É de doer, né, irmãos? Uma maldição.
Aqueles que têm autoridade sobre a vida dos outros, a palavra de quem tem autoridade sobre os outros pode trazer maldição. Jacó, sem querer, ele fez a maldição para sua própria esposa. A esposa dele, Raquel, tinha roubado os ídolos lá do pai dela. E aí, quando o pai dela encontrou lá no caminho, Jacó, você roubou? Não, não roubei, não. E ó, quem estiver com ele, que morra. Vocês lembram o que aconteceu com Raquel pouco tempo depois? O que aconteceu com ela? Morreu. Queridos irmãos, não deis lugar ao diabo. A língua pode estar dando lugar. Maldição que você pode lançar sobre os outros e que os outros podem lançar sobre você. Mas calma lá, não fique assustado. O Senhor fez provisão para nós. E o Senhor nos deu a autoridade para cancelar essas coisas. Você precisa ter o discernimento, mas você precisa cancelar. Às vezes você não tem razão. Por que está acontecendo isso? Quando a gente está enfermo, a gente sabe que está enfermo. Até mesmo quando a pessoa está endemoniada, você sabe que ela está, mas às vezes você está debaixo da maldição, você não sabe. Mas Deus pode te dar esse discernimento. Você, às vezes, pode estar impondo com as suas palavras, sabe o quê? Automaldição. Eu nunca consigo fazer esse bolo. Meu bolo sempre sai solado. Eu não consigo mesmo fazer esse bolo. Sabe o que vai acontecer? O seu bolo vai ser sempre solado. Eu não presto mesmo. Eu não consigo fazer. Não. É isso mesmo. Não. Maldições autoimpostas. Às vezes, maldições que a pessoa impõe. Uma certa irmã, na sua juventude, então ela colocou uma maldição sobre ela. Ela não achava suas pernas bonitas, então ela olhava para as amigas dela, e ela dizia, eu odeio as minhas pernas. E a partir dela começou a ter enfermidade nas pernas. Ela é crente em Jesus, irmão, não é incrédulo. Mas depois os irmãos oraram, o esposo dela, que era um servo de Deus, ministro do Evangelho, orou e ela foi plenamente restabelecida. Mas isso, muitos anos se passaram ela com problema nas pernas. Quando ela casou com esse irmão, e era o segundo casamento desse irmão e o segundo casamento dela, esse irmão era viúvo. Ele então orou e aquela irmã foi restaurada. Mas passaram-se vários anos com aquela maldição autoimposta. Não estou querendo trazer coisas pesadas para vocês, mas nós precisamos discernir as coisas. Amém. Nós precisamos discernir. Há muitos sintomas, das maldições sobre as nossas vidas. Eu tenho um irmão que Deus usou tremendamente ele para ajudar nessa área. Ele fez um resumo assim na experiência dele. Deuteronômio já nos dá ali o que é maldição, mas no tratar das pessoas. Ele fez uma lista de 7 coisas que são sintomas. Eu vou ler para você. Colapso mental e emocional. Não quer dizer que você tenha isso, que é uma maldição. Mas essas coisas é para chamar a nossa atenção, que pode apontar. Agora, se você tem 3 dessas coisas aqui, irmão, muito provavelmente você precisa orar nesse sentido. Doenças repetidas ou crônicas, especialmente as hereditárias. Abortos espontâneos, repetidos ou problemas femininos com fertilidade, etc. Insuficiência financeira contínua. Epa, parece que todo mundo está aqui nesse negócio, né? Mas, irmãos, realmente, o Senhor não quer que ninguém tenha insuficiência financeira. Não estou dizendo que você tem que ser rico, não. Mas o Senhor vai suprir a sua casa. Insuficiência. Você faz, parece que vai dar certo. Não deu. Você faz, às vezes não deu. É um sintoma que você precisa prestar atenção. Propenso a acidentes. Já viu pessoas? Eu tive colegas assim. Hoje que eu olhando para trás eu vejo. Se acidentava em tudo. Ia caminhar, virava o pé. Ia não sei o que, caía. Irmãos, isso é um sintoma ruim. Precisamos orar.
famílias de histórico de suicídios constantes. São apenas sintomas, irmãos. Queridos irmãos, como nós precisamos do discernimento de Deus. Eu já passei 10 minutos, eu vou parar e não vou concluir esse assunto, vou concluir ele à noite. Porque tem coisas aqui muito especiais que eu quero falar com os irmãos. E eu creio que hoje aqui Deus vai livrar muitos irmãos de maldições que estejam sobre a vida de vocês. Ah, eu sou crente, não tenho nenhuma maldição. Calma, irmão, não seja assim rápido em falar. Jesus levou sim, mas você agora precisa tomar posse. E às vezes você tem dado lugar ao diabo em algumas coisas mesmo sem perceber. As suas palavras impuseram talvez maldição sobre você mesmo, sobre seus filhos, sobre outras pessoas. E nós queremos orar especificamente para que sejamos livres. Então hoje à noite o Senhor nos abençoe. Não quero estender, já passou 10 minutos, as crianças já estão aí. E nós vamos continuar. Vamos ficar em pé, vamos orar, Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado pela substituição que o Senhor fez de cada um de nós ali na cruz. Te louvamos porque o Senhor morreu a nossa morte para vivermos a tua vida, Senhor. Ó, bendito seja o teu nome. Senhor, tu levaste a nossa maldição para recebermos a tua bênção. E, Senhor, nós queremos entrar com a ajuda do teu Espírito Santo, plenamente, Senhor, nessa riqueza que o Senhor nos deu. Bendito Espírito Santo, abra, Senhor, essas riquezas para cada um de nós. Bendito Espírito, torne real essa obra de Jesus para cada um de nós. Nós te pedimos, com ações de graças, no nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, irmãos. O Senhor abençoe.